Por que você criar diferencial vai te ajudar tanto nesse processo? Primeiro, eu preciso explicar como é o processo. Quais são as ações que você faz para um cliente comprar de você? Quais são essas atividades? Qual é o processo? Qual é o passo a passo? O que eu faço? Existe uma sequência? Existe. O nome dessa sequência chama Selling TI. E Selling TI é um método. E esse método fui eu que criei. O método Selling TI eu divido em 2 passos. O primeiro passo é atração. Tudo aquilo que eu faço para atrair um cliente interessado. O segundo passo é negociação e fechamento. Então, olha só, se eu atrair um cara interessado, imagina, cadê? Tá aqui meu celular. Imagina que chegou um interessado aqui para mim. Ronald, como funciona o serviço XYZ? Cara, o primeiro passo já foi executado com sucesso. Eu atraí um cliente interessado. A partir do momento que eu mando uma mensagem para ele e começo a atender ele, né, que ele tem um interesse, e começo a marcar uma reunião ou ligo para ele, cara, eu já estou no próximo passo, que é o passo da negociação e fechamento, onde eu vou conversar com ele, vou apresentar meu serviço e vou fazer uma série de demonstrações para que ele sinta confiante, para que ele perceba que eu realmente entendo do assunto, que eu posso resolver e que ele compre de mim. Então, são 2 passos, atração, negociação e fechamento. Na negociação e no fechamento, eu preciso fazer com que o cliente deseje o meu serviço. Você já viu pessoas que queriam comprar alguma coisa e quando foi conversar com o vendedor ou com a pessoa que ia prestar o serviço, ela perdeu a vontade de comprar? Você já viu isso? Isso acontece pra caramba. Talvez já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha pensado, vou fazer uma reforma na minha casa, vou pintar uma parede. Veio uma pessoa, conversou com você, você falou, cara, não sei se eu quero mais pintar a parede não. Então, fazer o cliente desejar o seu serviço, cara, isso é muito importante. Outra coisa é fazer o cliente desejar o serviço pronto e fazer o cliente desejar que o serviço seja feito por você. São 2 coisas diferentes. Aqui, nessa segunda etapa do processo, o que você tem que fazer é o cliente desejar que o serviço seja o seu, seja feito por você. Tá? E depois que você cria isso, né, constrói esse desejo, e você pode construir isso facilmente explicando como é o seu serviço, já fazendo o cliente imaginar como é que ele vai estar depois dele passar pela experiência do seu serviço. Depois que você explica isso, esse cliente ele deve confiar. Porque, olha só, imagina que eu te apresento um serviço, né? E você fala, caraca, uau, cara, que serviço legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você achar o serviço legal e você falar, cara, esse serviço é muito legal, mas não sei se vai funcionar para mim não. Acabou. Não vai acontecer, o cliente não vai comprar. Porque ele pode até desejar, mas se ele não confiar que você vai conseguir entregar, ele não compra. Então, se o processo é atrair um cliente e depois negociar e fechar, como que o diferencial te ajuda nessa jornada? Primeiro, na parte de atrair clientes interessados, a gente consegue quebrar as atividades da atração em várias outras micro atividades, né? Consigo dividir isso. Uma das atividades da atração é divulgar. Você tem que divulgar o seu serviço. Se você divulga o seu serviço como todo mundo divulga, fica muito mais difícil das pessoas se interessarem por você. Quando você tem um diferencial, isso faz com que a pessoa ela olhe para a divulgação da sua empresa e sinta-se interessada. Por quê? Porque, olha, se está todo mundo falando de uma coisa, sabe, está todo mundo muito igual, quando você é diferente, automaticamente você é mais interessante. Por quê? Porque você é único. Entendeu? Se a maioria, né, dos clientes eles estão acostumados a ouvir sempre a mesma história de todas as empresas de TI e você traz uma divulgação, uma comunicação diferente, você automaticamente chama mais atenção. A sua prospecção ela vai funcionar muito melhor se você coloca elementos de diferencial nela. Então, aprender a criar o seu diferencial vai te ajudar na primeira parte da atração. Você vai atrair mais clientes e com mais facilidade. Outra coisa, na parte de negociação de fechamento. Lembra que o cliente ele tem que desejar o seu serviço?
e ele tem que confiar em você, ó, para ele desejar o seu serviço, se você mostra que você é diferente e que com você ele vai ter algo que ele não encontra facilmente em outras empresas de TI, ou talvez algo que a primeira vez que alguém falou para ele, aí o cliente ele começa a enxergar valor. Porque ele fala, caramba, se eu comprar com ele, eu vou ter isso. Interessante, é a primeira empresa que me fala isso. As outras, não. As outras me falaram isso. Então, quando você cria o diferencial, também na parte da negociação e do fechamento, isso te ajuda a fechar mais rápido e ainda cobrar mais caro. Então, aprender a criar o seu diferencial vai te ajudar em todas as duas etapas do processo.